Boa noite para todo mundo. Oxalá abençoe, bença os mais novos, os mais velhos. Tem gente que não é aqui do templo, tá, gente? Porque eu abri lá, eu tenho outro grupo de estudo e eu abri externamente para quem quisesse participar. Muita gente mandou mensagem porque estava com estabilidade na internet, também estamos, por isso que vocês estão ouvindo minha voz. Mas eu tô fazendo esqueminha aqui para gravar para vocês, tá? Então quem não assistir, quem não conseguiu assistir, depois eu vou botar lá o link. Tá chegando mais gente. Deixa eu aceitar. Tá bom que eu comecei, pessoal. Então vamos lá. Eu tenho, na verdade, o templo, tem esse grupo de estudo já desde quando começou, desde quando a gente abriu o terreiro, assim, com filhos e tudo mais, a gente faz esse grupo de estudo internamente e depois eu comecei a abrir para algumas pessoas de fora, porque quando eu via, quando eu postava e falava assim, posso participar, mãe? E eu deixei, porque isso faz base dos fundamentos do quilombo, o estudo, né? A própria vovó pega no pé para ti, né? Até porque a gente tem que saber fundamentar o nosso culto. E o Eduquirê, ele é um projeto de ações, sim, educativas, mas que vai se expandir, tá? Mas nesse momento vai ser... Ai, meu Deus. Viu? Eu tô gravando, fiquem tranquilos. No momento, eu criei uma estrutura, né, para daqui até o final do ano, para a gente conseguir falar tópicos importantes, e o foco eram as pessoas que estavam entrando agora no terreiro, pessoal. Tem gente que já veio de... Calma que tá chegando mais gente. Tem gente que já veio de outros terreiros e que já tem um embasamento, que já conhece, que estuda, que se conecta já com a Umbanda. Mas hoje eu quero que vocês entendam e percebam que a Umbanda, ela não é só um movimento espiritual, tá? Porque às vezes as pessoas se limitam a esse conceito, sabe? Esse conceito, porque é a caridade, porque é o atendimento, porque é o guia, porque é a espiritualidade, mas esquecem que o terreiro é um aquilombamento. Então, assim, eu tô parando um pouquinho pra o terreiro é um aquilombamento. Então, assim, a Umbanda não é só um movimento espiritual. Ela é um movimento sociocultural, ancestral. Então, não adianta nada você ir lá espiritar o seu guia e você não saber a raiz daquele espírito. Entendeu? Então, vou trabalhar com o meu caboclo, mas eu não estudo sobre os povos originários, né? Eu vou atender com o meu preto velho, mas eu não sei nada da cultura preta, entendeu? Eu vou atender com a minha pombogira, com o meu Exu, mas eu não entendo, mas eu nunca estudei as origens desses espíritos, que muitas pessoas trouxeram uma visão muito eurocêntrica para a Umbanda, né? Aqueles termos defasados que tem pessoas que usam, né? Não. Sobre Umbanda pura, Umbanda branca. Gente, Umbanda é Umbanda, tá? Não tem isso, não tem puro, não tem branco, não tem. Umbanda é Umbanda, tá? Inclusive, muitas pessoas perguntam, o terreiro ele é uma Umbanda traçada? Eu até falo que é uma Umbanda traçada porque é meio complexo, mas não é Umbanda traçada, é uma Umbanda, gente. É só Umbanda, entende? Então, vamos lá. Na nossa apostila, a gente começa aqui me apresentando. Mãe Dominique Tiriá, pra quem não me conhece. 33 anos, sacerdotisa de Umbanda. E é isso. Vamos lá. Eu trouxe aqui pra vocês, esse primeiro momento, tá aparecendo aqui pra vocês, sobre a história da Umbanda, né? As raízes da Umbanda. Então, um marco muito importante que aconteceu na nossa trajetória foi o nosso 15 de novembro. 15 de novembro, que muitas pessoas, que hoje em dia a gente fala que é o Dia Internacional, o Dia Nacional da Umbanda, porque foi um marco importante para a organização da Umbanda, que foi a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Muita gente já sabe disso, já conhece, tá chegando mais gente. Deixa eu aceitar aqui o pessoal. Pronto.
esse marco com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, que veio por intermédio de Zélio Fernandinho de Moraes, conhecido como Zélio de Moraes. E a partir daquele momento, o Caboclo ele trouxe alguns fundamentos que hoje, que na verdade a gente ainda usa, mas que estruturaram, vamos dizer assim, organizou a Umbanda. Só que, quando a gente fala sobre isso, as pessoas às vezes têm a percepção que a Umbanda ela começou ali, em 15 de novembro de 1908. E não, ela não começou ali. Ela começou a ser falada, a ser disseminada a partir desse momento, mesmo em meio a muitos preconceitos. E houve também um movimento, nessa época, né, com Zélio de Moraes, que ele despiu um pouco a Umbanda de alguns traços africanistas. Então, por isso que as pessoas hoje têm essa dualidade entre que a gente até fala, a Umbanda branca e a Umbanda de Zélio, sabe? E tem a Umbanda que as pessoas falam, uma Umbanda traçada, mas não é. Por quê? Porque da onde que veio o atabaque? Da onde que vieram os instrumentos? Da onde que vieram os elementos de trabalho do guia? Veio da cultura que trouxe para o Brasil, né? Que foi o povo preto. Então, vamos lá. Para a gente entender essa parte da história, a gente vai precisar falar da história, né? Então, assim, quando foi no período escravista, chegaram algumas nações, porque lá na África o território é dividido diferente como aqui no Brasil, né? Então, eram tribos, eram nações, eram povos que tinham a sua própria cultura, sua própria etnia, sua própria organização de comunidade, né? Com seu próprio dialeto, com seu próprio idioma, com suas próprias tradições. E tudo que a gente sabe sobre a história é o que aconteceu, né? Os colonizadores chegaram lá, queriam aquela mão de obra, então misturaram esses povos, misturaram essas culturas, usaram alguns das próprias nações para poder capturar o seu povo, enfim. E o primeiro navio negreiro que chegou aqui foi com o povo Banto. E o povo Banto, eles cultuavam Inquice. Então, assim, lá na África existia o candomblé? Não. Lá na África existia o quê? Um culto a essa divindade, né? Essa deidade. Então, Inquice, eles falavam Congo, Angola. Então, eles já chegaram aqui com a tradição deles. Que, querendo ou não, tiveram as resistências, mas continuaram seguindo as suas tradições da forma que podiam. Tanto que eu tenho até um livro que eu vou mandar no grupo para vocês, que fala muito como é que foi essas províncias, né? Como que foram divididas essas províncias do Congo. Eu coloquei até na apostila, eu não lembro se eu botei um mapinha, mas que é um povo até que hoje a gente tem muito conhecimento pela oralidade mesmo, porque como foi o primeiro povo a chegar, e é uma língua muito difícil, por mais que hoje ainda se perpetue o nosso dialeto, que a gente vê Pemba, na verdade a Umbanda ela vem muito mais da tradição Angola do que da tradição Queto, que a gente vai falar mais pra frente. Mas o rito de Pemba, o guia usa Pemba, vem da tradição Angola. Tem muita gente que fala que o candomblé Angola é uma Umbanda melhorada, porque muitos ritos que a gente utiliza tem a ver com esse primeiro povo que chegou. Então, a tradição oral é o que permanece dentro da nossa cultura. E aí, quando eles chegaram aqui, ainda não era uma religião, né? Era só o quê? O meu culto, as inquices. Os inquices são o quê? Forças da natureza. Então, os inquices, eles são o vento, os inquices, eles são as árvores, eles são os raios, eles são as chuvas, eles são os mares, né? E aí, esse culto, eles continuaram perpetuando da forma que eles podiam, com os elementos que eles podiam aqui. E quando a gente fala que o candomblé quanto a Umbanda são religiões brasileiras, a gente não está anulando o fato de que vieram, que o embasamento ele é africano, a raiz ela é africana, a raiz é africana. Por isso que a gente fala que são religiões, a gente não fala que são religiões de matrizes africanas, mas falamos que são religiões de afro-brasileiros. Como é que tá chegando, gente? Preciso que eu dei essa pausa.
Então, são religiões afro-brasileiras, tá? Por quê? Porque os traços, a cultura, a forma de estruturar a comunidade, os deuses que nós cultuamos são de África. E só que a religiosidade, ela se perpetuou no Brasil. Então, a gente não fala que é de matriz africana, esse tipo de estrutura religiosa não foi feito aqui, não foi feito lá na África, foi feito aqui no Brasil. Então vamos lá, eu botei aqui. Entre os povos africanos que contribuíram para essa herança espiritual, tem as matrizes Banto, que é que é de Angola, né? Jeje e Nagô. Cada uma de uma região ali da África muito próximo e que foram misturados e trazidos para cá. Então a cultura Banto, ela cultua o quê? Os inquices, como a gente falou anteriormente, forças da natureza e tudo mais. Tem o Jeje, que cultua os vodus. E o Nagô, que cultua. Peraí, que alguém tá filmando uma coisa. Peraí. Ah tá, já tirei o microfone, já li. E vamos voltar aqui para nossa apostila. Tá, e o Nagô, que cultua os orixás, né? Então vamos lá. Quando esses povos foram trazidos para cá, foi o que eu falei. Então chegou a leva Banto, depois chegou Jeje e Nagô. Então muito da cultura se misturou. Então, gente, quando a gente fala assim, eu até outro dia fiz um videozinho falando sobre isso, né? Por quê? Aí na apostila eu coloquei o que cada nação é desenvolvida, caso vocês tenham essa curiosidade, tá? Mas eu vou dar uma passadinha aqui na apostila. Então vamos lá. Então, quando as pessoas falam assim, porque essa é uma umbanda misturada, é o normal. É o normal. Claro que precisa fazer parte da coerência. Porque essa é uma umbanda omblé. Gente, tem gente que fala isso no sentido de ofensa, ou no sentido sabe, não sei, de falar tá misturando, né? Como eu já ouvi muitas pessoas falando, mistura do Brasil com o Egito e tudo mais. Só que quando a pessoa fala pra mim, é uma umbanda omblé, ela não tá me ofendendo em nada. Porque se você vê traços da cultura África dentro do meu culto, eu tô fazendo certo. Entendeu? Por quê? Porque a gente não... Qual era a religião predominante naquela época? O cristianismo. Então, se você chega aqui e você consegue despir traços do cristianismo, traços da colonização, consegue despir traços dessa religiosidade que não pertence ao culto de Umbanda, a gente está no caminho certo. Então, se faz parte da diáspora africana, pra mim tá tudo bem. Então não me ofende, não mistura meus pensamentos, não mistura minha cabeça. Só que a gente precisa entender que o candomblé tem uma forma de culto, de manifestação, e a umbanda tem outra. Só que o orixá não deixa de ser vivo na vida de ambos, porque são tradições diferentes. Então o orixá ele não escolheu o candomblé, e o orixá não escolheu a umbanda. O orixá é a nossa ancestralidade africana, e o nosso país é miscigenado. Então o orixá é uma energia vital de dentro para fora. O seu orixá, ele vive dentro de você. Só que as formas de iniciação, as formas de manifestação em cada vertente religiosa é diferente, tá? E eu não tô falando sobre transe mediúnico, eu tô falando sobre culto mesmo, tá bom? Então aqui eu botei limitar as raízes banda apenas uma contribuição africana também é ignorar outros elementos da nossa identidade. E é aí que entram o quê? Os povos originários, tá? Então a gente vê muito na nossa religiosidade umbandista, não só umbanda, mas também candomblé, né? Muito uso das folhas, muita representatividade dos ciclos da natureza, né? Os guias, eles falam muito assim com a gente, né? As luas, a grande, a lua pequena. Então, eles usam a força da natureza para contar o tempo, para se conectar com a gente. Eles usam a magia espiritual, que é
a força das matas, dos rios, dos encantamentos, das raízes, das sementes, das árvores e toda essa valorização da nossa flora foi muito trazido o quê? Pelos povos originários. Então, a Umbanda ela também é um movimento de resgate ancestral brasileiro. E é por isso que dentro da minha Umbanda eu não tenho problema nenhum de fazer uma festa de Ogum e colocar um São Jorge, tá bom? Porque isso é um santo cultuado pela nação brasileira. Mas eu cultuo o Ogum. O Ogum é o Ogum e o São Jorge é o São Jorge. Eu não preciso mais fazer o sincretismo, entendeu? Mas se eu quiser trazer um Santo Antônio, eu vou trazer um Santo Antônio, eu vou fazer uma magia com Santo Antônio. Se eu quiser trazer a divindade que seja cultuada lá no cristianismo, mas que é uma força que existe, né, e que a gente está falando muito mais de fé do que o embasamento religioso, eu vou cultuar, entendeu? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Oxum, não. Aqui a gente faz assim, se é Oxum, é Oxum. Se é Nossa Senhora da Conceição, é Nossa Senhora da Conceição. Então eu vou fazer o pão de Santo Antônio. Eu não vou colocar ali um padê para Santo Antônio. Isso para mim não tem muito significado, não tem muita lógica, porque Santo Antônio não reconhece um padê. Mas ele reconhece outras formas, né? Santo Antônio trabalhou com a caridade, então ele reconhece o pão. E eu não vou botar o pão para Exu. Eu não sei que seja algum fundamento, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que por mais que eu traga traços da nossa brasilidade para o meu culto, eu não misturo o Jesus Cristo branco de mãos abertas com o Oxalá, que é uma divindade africana, entendeu? Então o Oxalá, ele é o Oxalá, e o Jesus Cristo, ele é o Jesus Cristo. Mesmo que muitas pessoas às vezes olhem o Jesus Cristo e falam ali, o Pai Oxalá. E eu não vou falar assim, não, tá errado, não é o Oxalá, ele é o Jesus Cristo, cristão. Não, eu não faço nada disso, eu acho que fé é fé, e é uma coisa muito interpessoal. Se a pessoa acredita naquilo ali, tudo bem. Aqui o meu papel é fazer a pessoa discernir que o orixá, ele foi uma manifestação vívida na Terra que se deusificou e que se transformou no orixá, entendeu? E que o Jesus Cristo, ele é o filho lá do Deus, da trindade, lá do negócio do cristianismo, entendeu? E que essas duas culturas, elas são distintas. Só que aqui no Brasil, eles precisaram o quê? Na verdade, nesse processo de culto e resgate ancestral, foi necessário esse cristianismo. E hoje, o cristianismo na verdade, o sincretismo dentro da Umbanda, para mim, hoje não faz tanto sentido como forma de perpetuar uma Umbanda muito cristã, se a gente não precisa mais disso, tá? O sincretismo para mim foi uma forma de resistência necessária para aquele momento. Então, se eu quiser cultuar o Jesus Cristo, vai ser o Jesus Cristo, não vai ser o Oxalá, tá bom? Então, vamos lá, né? Aqui a gente falou da presença dos caboclos e eu fiz um resuminho aqui, ó. Compreender as raízes da Umbanda portanto, compreender a riqueza do encontro entre diferentes tradições espirituais. Essa religião, ela não nasceu da substituição de uma cultura para outra. Foram povos se agregando, tá? Então, por exemplo, existe um inquice que se chama, né, que eu falei lá de Banto, né? Existe um inquice que se chama Dandalunda. Tem até uma música, né? Só que esse inquice, ele é muito ligado, claro que cada parte do inquice, cada parte do orixá é um fragmento da natureza. Mas assim, ele é muito ligado aos rios, à cachoeira, às águas doces. E que é muito parecido com Oxum, né? Então, muitas vezes, as pessoas vão saudar Dandalunda e falam, eu. E aí a gente fala assim, caramba, mas é Dandalunda, não é Oxum. Mas vocês acham que aquele inquice, ele não está identificando aquela saudação? Será que ele não está reconhecendo aquela língua? Né? Inclusive, isso é um tabu muito grande de, na Umbanda não pode falar em Yorubá. Gente, na Umbanda a gente pode, porque o Yorubá, ele não é propriedade religiosa de ninguém. E é uma coisa até que eu bato de frente mesmo. Então, se eu chegar na igreja e tiver uma pessoa lá que é de África e que fala em Yorubá, eu não vou falar em Yorubá dentro da igreja? Eu não posso fazer uma oração em Yorubá dentro da igreja? Né? E não, gente, eu posso, porque dialeto é forma de se comunicar. E se o meu
orixá, eu tenho várias formas de invocar. E uma dessas formas de invocação for a comunicação. Dentro do meu culto de Umbanda, eu quiser fazer essa comunicação em Yorubá, eu vou fazer. Eu só preciso saber. Eu só preciso estudar. Eu só preciso entender aquela reza, para eu saber o que eu estou invocando. Então, não tem problema nenhum para mim falar em Yorubá dentro do culto de Umbanda. Fazer reza em Yorubá dentro do culto de Umbanda. Mas também não quer dizer que o orixá não responda quando... Inclusive, a gente faz o tempo todo. Oraiê, Iparrei, Oiá, Caô, Cabecilha e Xangô. Então, quando a pessoa Ogunhê, quando a pessoa me questiona, eu falo, mas você salva o santo como? Em qual língua? Você fala só em português? Salve Ogum, salve Yansan, salve, que são nomes iorubanos. Entendeu? Então, não adianta, não tem como a gente ficar tentando despir a nossa africanidade do nosso culto, se ela existe, ela é real e é forma de perpetuar a nossa cultura e honrar também a nossa ancestralidade, né, dentro dos povos que resistiram bastante para poder, hoje a gente estar aqui conversando sobre Umbanda, né? Então, estudar suas raízes é reconhecer cada ponto cantado, cada folha utilizada, né, cada toque do atabaque. Aqui eu falo de caridade, mas esse conceito de caridade, ele começou muito depois de Zé, tá? Eu trouxe aqui duas imagens para vocês verem. Ai, calma, aqui. Às vezes eu passo demais. Eu trouxe duas imagens na nossa apostila mostrando um culto em África. Então aqui são alguns tipos de assentamentos. Esse da direita. Calma que tá chegando gente ainda na nossa aula. Então aqui na nossa apostila é um culto... aqui é uma manifestação de orixá. E aqui é como eram os assentamentos, né? Feito no barro, feito no pé da árvore, feito na pedra. Inclusive, essa tradição da quartinha, ela começou muito aqui no Brasil, tá? Lá nem tinha, assim, eles não utilizavam a quartinha do jeito que a gente usa, né? A gente bota água na quartinha porque eles utilizavam a quartinha para beber água. E aí a gente fundamentou assim a forma de colocar ali o orixá, né? Aí bota água. Enfim, a gente ressignificou o uso. Então, né, sobre essa parte de ser uma religião afro-brasileira, né, tem gente que fala, matriz África, mas eu prefiro trazer esse termo afro-brasileira, porque eu gosto de enaltecer também as nossas raízes. Aqui eu coloquei algumas manifestações que já existiam antes de Zélio, né, e algumas manifestações que se parecem muito com a Umbanda, né, só que é chamado, que tem outros nomes, né? Então, eu botei a cabula, que é muito conhecido. Aí eu botei aqui, a cabula representava características próprias, resultado do encontro de tradições de matriz áfrica, de matriz banto. Tanto que, se a gente pesquisar em cabula, a gente vai aparecer muito com algumas macumbas antigas, né? Os altares vezes. Tá? E é predominante em algumas regiões do Brasil, não são todas. E aí eu botei o candomblé. Eu botei o candomblé. O candomblé tem o candomblé de Jeje, como a gente falou, tem o candomblé Angola e tem o candomblé Nagô. Angola, Banto, enfim. Aí eu falei aqui como a gente viu, né, o culto orixá, vodus e inquices. E aqui a gente vem pra macumba que eu gosto. Por quê, Dominique? Que é a macumba carioca. Quando o Rio de Janeiro ele se tornou a capital do nosso país, ficou muito povoado, né? E com isso é uma coisa que eu até falo no estudo, nem sempre ia para casa. É uma coisa que eu até falo no estudo, nem sempre ia para casa, porque a casa era, né, onde eles tinham espaço para viver, para morar, para construir uma casinha, né? Então, às vezes era o quê? Era Baixada, às vezes era bem longe do centro do Rio, e para eles era mais viável trabalhar a semana toda aqui e ficar por aqui mesmo. Então, tanto que o centro do Rio começou a ser povoado, principalmente as primeiras comunidades, por conta disso. Eram os trabalhadores daqui
e que para eles era mais fácil por conta, né, que vivia mais aqui do que em casa. Interior foram, por isso que hoje tem muito terreiro na Baixada, no Sul, em Caxias, porque lá eles conseguiam terras e conseguiam tocar sua macumba em paz, né? Porque a macumba era proibida, né? O toque era proibido e era muito difícil você fazer esse culto como a gente vê hoje, com atabaque, com dança, com música, né? Porque quando teve aquele marco de Zélio, vamos dizer assim, o espiritismo, né? A Umbanda, ela ficou mais elitizada, né? Só que antes disso ela já existia. Por isso que eu falo, eu já comecei com o Zélio pra gente ir voltando a ele, pra vocês verem o tanto de manifestações século XIX para o século XX, a gente começou a usar de uma forma pejorativa, né? Que veio de um instrumento, mas começou a se popularizar como as manifestações religiosas de matrizes africanas. Então foi aí que surgiu esse termo macumba carioca, que é a macumba com atabaque, a macumba com agogô, a macumba que usa, que canta, que bate palma, que dança, que festeja, e que se popularizou muito também lá nas roças, porque como aqui o culto ele era muito mais vigiado, tinha que ser uma coisa muito mais restrita para não ser banido, então as pessoas começaram a formar e chamar de roça. Por isso que alguns terreiros, a gente fala, eu vou para roça, eu vou lá para roça, eu vou lá para o terreiro. Então, porque eram esses espaços terrenos ou espaços casas, que as pessoas construíam e faziam lá as macumbas, né? Fundamentavam e faziam a sua macumba em paz, entre aspas. E aqui no Rio, essa macumba carioca, ela foi muito forte. Eu coloquei essa imagem aí, mas o gongá que a gente vê hoje, de Umbanda, inclusive, veio dessa macumba carioca. O preto velho, com galinho de arruda, com aquele Jesus Cristo de braço aberto no meio, sabe? Essa forma triangular de fazer o altar. Aquelas imagens que a gente vê às vezes daquelas senhorinhas e um monte de imagem de santinho. Então começou muito dessa influência da macumba carioca, que eu também gosto popularmente de dizer carinhosamente e de falar que é a macumba de fundo de quintal, porque eles não tinham dinheiro aqui no centro do Rio para comprar um espaço, um galpão, um lugar para tocar a macumba, gente. Isso era inviável. Eles terem em casa já era ótimo, né? Então aqui, ó, até no texto eu botei nas casas de macumba carioca, né? Então, as casas de macumba carioca, essa estrutura terreiro-casa, essa estrutura aquilombamento, que inclusive, né, a gente vai falar numa das aulas, né, que é a estrutura da Umbanda de Preto Velho, porque é uma estrutura de roça, é uma estrutura de macumba raiz, entendeu? Então, assim, ela traz pra gente essa ideia de macumba pé no chão, sabe? E tira um pouco esse senso gourmetizado que hoje as macumbas têm, sabe? De chão de porcelanato, de não sei o que, de caboclo de sapato, mas cada um com seu cada um, tá? Mas eu sou a favor das macumbas cariocas. Uma coisa também que eu até falei nesse meu vídeo que eu falei, que eu citei pra vocês, que eu não me importo que me chamem de Umbanda, eu também não me importo que fale que a minha macumba parece fundo de quintal, porque essa é a intenção. É para ser uma macumba de fundo de quintal, de você entrar e você ser acolhido, de você entrar e você sentir, caramba, eu tô numa casa da minha avó, sabe? É isso, eu quero que você sinta que ali é uma macumba que foi feita para o povo, tá? Que não foi feita para medir hierarquias, para medir posicionamentos sociais, sabe? Não importa o quanto tem na sua conta bancária, que a gente está na mesma macumba, fundo de quintal, pisando no mesmo chão, entendeu? Vestindo o mesmo branquinho. Então é essa estrutura. E que traga, sim, elementos como elementos de trabalhos significativos. Então, nessa macumba carioca foi quando já começou. Inclusive, tem uma imagem, se vocês colocarem no Google, principalmente, vou botar assim, macumba carioca. Tem uma imagem muito marcante que é um Exu riscando ponto no chão,
sabe? E é daqui que vem esses usos. A Umbanda de Zélio, ela não fala disso. A Umbanda de Zélio fala que nem precisa muito disso. Existem poucos elementos que você vê na Umbanda de Zélio. Mas, ó, o uso da erva, o uso como como é que diz? É um provérbio, né? Na verdade, não sei se é provérbio. Em Yorubá, é uma frase em Yorubá que fala, né? Kosiue, Kosi Orixá. Kosiomi, Kosi Orixá. Né? Kosiejé, Kosi Orixá. Então, o uso da erva, Kosiue, né? É onde há erva, há orixá. Onde há água, há orixá. Onde há Ejé, né? Que é o sangue, há orixá. O sangue pode ser vegetal, o sangue pode ser animal, enfim. A orixá. Então, a gente precisa desses elementos da natureza para poder fundamentar o orixá, né? Que é uma das bases da nossa religiosidade, né? Que são os nossos deuses. E aqui, ó, mostra essa parte que eu botei, né? Dos pontos riscados, dos pontos cantados, dos atabaques, das velas, das defumações. Claro que teve muita influência também, né? Teve influência da pagelância, teve influência do cristianismo, teve influência do Oriente. A Umbanda é uma religião que foi fundamentada a partir das influências que ela teve, até porque não tinha como a gente representar o culto 100% como era em África. E não é a intenção da Umbanda ser igual em África, porque se a gente for despir tudo que a gente tem aqui para botar igual em África, a gente tem que tirar até os dias da semana. Porque o tempo não era contado igual aqui no Brasil, lá na África. Então, sexta-feira não vai ser dia de Oxalá. Quinta-feira não vai ser dia de Oxó. Segunda não vai ser dia das almas. Então, eu também entro muito nesse embate para as pessoas entenderem que a gente não quer fazer igual era na África. A gente quer, até porque os negros que fundamentaram coisas importantes para a nossa religião não foram os negros que estavam em África, eles estavam no Brasil. Então, eles utilizaram recursos brasileiros. Então, a gente não quer fazer um aquilombamento África. A gente quer que a cultura se perpetue da nossa ancestralidade africana, mas que a gente também consiga enxergar no nosso culto a nossa ancestralidade brasileira. Tá bom? Então, vamos lá. Passou da macumba carioca, a gente vai agora aí foi onde que eu citei, né, já o 15 de novembro, de Zélio de Moraes, a manifestação mediúnica. Aqui eu coloquei uma foto da família de Zélio. Tiveram vários outros templos religiosos que fundamentados com essa Umbanda de Zélio e tudo mais. Tá vendo aqui o Jesus Cristo? Porque, gente, para a elite era muito mais aceitável entrar num gongá que tinha um Jesus Cristo do que entrar no gongá que estava um Oxalá, que estava um santo preto, que eles nem sabiam quem era e como se comunicar com ele, entendeu? Então, continuar o sincretismo, assim como eu já fui num terreiro de Umbanda, não sei se foi esotérica, se foi cristã, enfim, que no início da sessão e tudo mais, eles faziam várias rezas católicas, muitas rezas católicas mesmo, até umas que eu nunca tinha escutado na minha vida. Era São Francisco de Assis, era de não sei o que, de não sei o que. E eu acho que toda reza tem força e tudo mais, só que eu também entendo que esses traços cristãos, eles também foram uma forma de catequizar a nossa Umbanda, entende? Então, vou rezar uma Pai Nosso? Vou rezar uma oração popular, uma oração que tem força. Posso rezar, mas eu também não preciso usar todos os embasamentos cristãos para poder fundamentar a minha Umbanda. Entende? Foi aquilo que a gente já falou anteriormente, né? Então, aqui, o Caboclo das Sete Cruzadas, uma frase muito importante. Depois, se vocês quiserem, eu boto aqui o texto do tudo que o Caboclo falou. Tem uma apostila que tem. Mas aqui, ele fala, né, que ele afirmou que os espíritos de indígenas, de negros e pessoas... na verdade, o Zélio falou muito sobre caridade. Né, falou sobre independente da origem, da condição social, do grau de instrução, que é como se ele tivesse vindo para despir preconceitos, tá? E isso foi um ponto de chave importante, né? Que a Umbanda virou religião para todos. Gente, eu vim minha mãe, ela é pastora, então minha avó era muito católica, então eu vim de berços cristãos que eu já ouvi muitas falas
preconceituosos, muitas falas intolerantes. Hoje, né, com o discernimento que eu tenho e a posição que eu ocupo, eu não ouço mais. Mas também, quando falam, eu retruco, sabe? Tipo assim, eu não entro num debate porque são coisas que desgastam. Acho que hoje todo mundo tem informação, então eu não vou ficar discutindo sobre Umbanda. O máximo que eu posso falar é estude, tem uma indicação de livro para te dar, tem um material meu para te oferecer. Mas o marco importante do Caboclo das Sete Encruzilhadas, para mim, que eu relevo muito, é essa percepção de a Umbanda é para todos. Então, o que mais chega no terreiro, na verdade, o que mais o terreiro abraça é o quê? Camada. Não, hoje em dia não, porque hoje em dia tem muita coisa gourmetizada, mas assim, as camadas mais populares, as camadas mais pobres, pessoas, as minorias. O que você mais vê no terreiro são minorias, por questão de identificação pessoal, por questão de aceitação. Então, uma coisa que muita gente me pergunta, e eu vou responder agora, é: como que eu sei que ali é o meu terreiro? Como é que eu sei que ali é a minha casa? E eu falo assim: quando você entende que você não só acha bonito, que você não só acha legal, mas que você se identifica como ser humano sem precisar vestir nenhuma persona. Então, antes de eu reconhecer o seu orixá, antes de eu reconhecer a sua espiritualidade e a sua ancestralidade, eu preciso te reconhecer enquanto ser humano. Então, para mim, não cabe dentro de um terreiro preconceito, discriminação, intolerância, machismo, tudo que compõe a minoria não cabe na Umbanda, que a Umbanda é a religião da minoria, entendeu? É a religião do caboclo, é a religião do preto velho. Entendeu? Então não tem sentido você. Por isso que eu postei um vídeo esses dias falando que a Umbanda é uma religião de desconstrução. Então, se você entra na religião com pensamentos misóginos, você não vai conseguir cultuar Pombogira, porque não vai fazer sentido. Entendeu? Se você entra na religião com pensamentos e falas racistas, você não vai conseguir cultuar Preto Velho, porque não faz sentido. Então não é só colocar café e vela pro vovô. É você entender que ali foi um espírito que vem de uma linha de escravizados. Entendeu? Então, por isso que eu reforço mais uma vez. Só um minutinho. Então, por isso que eu reforço mais uma vez que não é só chegar no terreiro e espiritar. É entender quem é a Pombogira, o que ela trabalha, onde ela atua na sua vida. É entender quem é o preto velho, no que ele trabalha, por que aquele fundamento faz parte da linha dele de trabalho, por que o preto velho ele bebe o café, da onde vem essa raiz, por que o caboclo ele utiliza o pau de chuva, por que o caboclo ele utiliza o amaraca, entendeu? Por que utiliza a lágrima de Nossa Senhora, né? Então, porque tudo isso vem da nossa tradição, como, por exemplo, uma coisa importante que quase ninguém sabe, mas quem já teve estudo comigo sabe, a roupa de ração se chama, tudo na Umbanda, gente, foi ressignificado. Porque muito das ritualísticas que hoje a gente exerce veio de momentos de dor, né? Então, o preto velho, por que ele gosta de sentar no topo da árvore? Porque muitas vezes ele viu os seus próprios iguais sendo amarrados em topo de árvore. Então, hoje, eu não sou amarrado, eu não preciso ser amarrado. Hoje, eu sento aqui para descansar. Então, muitas coisas dentro da Umbanda foram ressignificadas. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo, a roupa de ração, né, que a gente fala que é a roupa de trabalho, né, dentro do terreiro, ela é roupa de ração por quê? Porque os negros escravizados, eu aprendi isso, gente, num livro de história, não foi nem na Umbanda não, tá? Foi estudando. Porque os negros escravizados usavam a roupa de a comida que iam para os negros, uns sacos, eles chamavam daqueles tidos, que na época eram sacos de tempo, os avós que eles sentavam para trabalhar e para não ficar, para proteger sua própria pele. Então hoje a gente usa a roupa de ração que fala que é a roupa de trabalho, porque veio dessa tradição. Então tudo dentro da Umbanda ela tem fundamento. E é por isso que a gente precisa estudar, entender e reconhecer esses traços na nossa religião.
Então, depois que passou dessa parte de Zélio de Moraes, a Umbanda ela se consolidou, ela penetrou mais as elites, ela ficou, vamos botar assim, o atendimento espiritual com os espíritos desencarnados. Então, a vela que a gente botava para as almas, para eles já não era já um motivo de medo, né? Enfim, que até hoje a gente ouve, não tem que acender, não pode acender vela para as almas dentro de casa, não pode, tem que acender na segunda-feira, não sei o que. Tem toda uma tradição, né? Enfim, e aí veio essa ideia de caridade, de que o trabalho espiritual precisava ser gratuito, precisava atender as pessoas sem nenhum custo financeiro. Hoje a gente sabe que as instituições religiosas, elas realmente não têm valor monetário, tá? No seu trabalho religioso, no seu trabalho de acolhimento religioso. Mas essa caridade que Zélio plantava era uma caridade que falava ali de uma sublimação do ser humano, sabe? Que era assim, você faz a caridade e você ganha um espacinho no céu. Que isso já veio o quê? Vem lá dos jesuítas, né? Você estuda, você se catequiza, você estuda sobre Deus e eu salvo a sua alma. Era isso que eles falavam para os indígenas. E você vai encontrar o seu lugarzinho lá no céu com o príncipe do Senhor. E eu sei porque na igreja fala isso, tá? E não é assim, como a gente trata na nossa Umbanda, na nossa Umbanda, principalmente Preto Velho. A Cambinda, ela fala que a caridade, ela é um ato de empatia sobre o outro. Então, o guia, ele na sua manifestação mediúnica, ele tem muita coisa para curar dentro de você, sabe? E assim conseguir curar o outro, tá? Então, ele não vem aqui espiritar, não ache que você vem aqui para espiritar, para ficar prestando assistencialismo gratuito. Não, você vem aqui porque você está nessa vida para ser curado de muitas coisas dessa vida mesmo, que ainda se perpetua, e de vidas passadas. E o trabalho do guia é acessar isso em você, para que você consiga realmente se transformar, se regenerar, se curar, e prestar esse assistencialismo ao outro, né? Usando você como mediador, como portal para prestar esse assistencialismo ao outro. Então, assim, muito me incomoda quando as pessoas colocam o guia num padrão espiritual parecido com o ser humano, sabe? Vou botar assim, necessidades, com necessidades carnais, eu controlo esse guia, eu que não sei, não sei, sabe? Não tem frases específicas, vamos botar assim, mas é como se tivesse um domínio sobre a espiritualidade. Não, você pode ter domínio do seu corpo, você pode ter domínio da sua energia, isso é o normal, seu livre-arbítrio, isso é autonomia sobre você mesmo. Mas, se colocar nesse patamar como se, vamos botar assim, o guia, você fosse superior ao guia, isso também é algo que eu bato de frente. Vocês já viram várias coisas que eu bato de frente. Isso também é algo que eu bato de frente, sabe? Essa maneira hierárquica de se colocar de igual para igual, sabe? Não. Eu até falo, eu questiono sim os guias, eu pergunto, eu quero entender certos processos, mas eu entendo que é um espírito que é leal a você. Os nossos espíritos são leais a gente. Eles não estão aqui para ser nossos amiguinhos. Eles estão aqui, eles estabeleceram um compromisso de lealdade a partir do momento que a gente aceitou trabalhar com eles nessa vida, entendeu? Então, se você não entender isso, você não entende o seu trabalho mediúnico. Se você não reconhecer isso, você não entende o seu trabalho mediúnico, sabe? Às vezes a pessoa se acha muito pronta para as coisas, mas e acaba bloqueando o guia de atuar dentro de si. E é onde a gente vê pessoas estagnadas, pessoas que você vê as manifestações da última etapa. Botei aqui várias coisinhas, a gente falou bastante dessa origem da Umbanda, que para uns já é um assunto conhecido, mas que para outros é novidade. Eu coloquei aqui alguns ritos de passagem da Umbanda. Eu não vou ficar explicando cada um, mas vou falar alguns sacramentos. Essa palavra sacramento veio do berço cristão, a gente sabe, né? Mas os sacramentos são alguns ritos de passagem na Umbanda que fazem parte ali da sua etapa espiritual dentro da religião.
Então eu botei aqui, aqui eu coloquei que a Umbanda ela se organiza de várias formas. Então cada dirigente ele vai ensinar de acordo com o que ele foi ensinado e ele vai doar de acordo com o que ele já recebeu, né? Então, como a Umbanda tem algumas vertentes, não tem como a gente globalizar os fundamentos. Então eu coloquei aqui coisas básicas que a gente encontra na maioria das vertentes da Umbanda, tá? Então eu botei aqui. Um dos primeiros ritos é o amaci. O amaci, ele pode até ser considerado uma obrigação, mas quando a gente fala obrigação, às vezes as pessoas têm essa dúvida. Obrigação é quando a gente faz alguma coisa para a energia daquele ser humano. Porque as pessoas acham muito que a obrigação é pro santo, tanto que ele fala, a obrigação de santo. Não, a obrigação é para você. Quem está comendo a sua cabeça, quem está recebendo aquele axé, aquela energia é você. É tudo preparando o seu corpo e fortalecendo para o seu trabalho mediúnico. Então, obrigação é do ser humano, mas que ali existe uma atuação também espiritual, óbvio, uma manipulação espiritual. Então, vamos lá. Um dos primeiros ritos é o amaci. O amaci, o amaci nada mais é do que uma lavagem de águas, né? Então, é uma lavagem com ervas, com elementos, pode ter fava, pode ter semente, pode ter pó ritualístico, pode ter o que for necessário ali, de acordo com a intenção desse amaci. Porque existem vários tipos de amaci. Pode ser um amaci para poder equilibrar a energia daquele médium, pode ser um amaci para poder expandir a mediunidade daquele médium, um amaci de confirmações mediúnicas, um amaci de limpeza de ori, um amaci. Então, tudo depende da ritualística, né? Tudo depende qual é o objetivo e necessidade que são apontadas tanto por um guia, né? Que pode vir um guia interno e falar assim, ó, preciso do amaci. Geralmente é ditado por um guia-chefe, sabe? Não é qualquer guia que vem falar, ah, amaci. Não. Então, geralmente, quando é necessário, o guia-chefe vai lá, aponta e qual é o tipo de lavagem que precisa fazer. Às vezes, o próprio guia fala as ervas necessárias, mas se não for apontado, também existe oráculo, né? Oracular é uma tradição milenar e quando a gente está querendo abrir esse portal de comunicação com a espiritualidade, a gente joga, né? O sacerdote joga e vê através do oráculo as necessidades daquele médium, tá? E por que o amaci não pode ser passado por qualquer guia, por qualquer pessoa? Porque o amaci, ele atua, né, aquela manipulação de elementos, ele ele atua diretamente no seu ori, na sua expansão, no seu canal mediúnico, com a sua ancestralidade, né? Então, se uma pessoa despreparada, ela vem e passa um amaci para você do nada e a gente só faz, sem confirmar, sem nada, pode trazer vários danos energéticos para sua vida. Pode mesmo trazer movimentos caóticos mesmo, entendeu? Por isso que tem muita gente que fala, esse banho na cabeça ou do pescoço para baixo? Esse banho é isso ou é aquilo? Porque realmente ele atua, e dependendo de como tá a sua energia, de como que tá ali o seu eixo central, ele acaba que, em vez de te favorecer energeticamente, ele acaba te prejudicando. Então, por isso que é importante o amaci é um ritual que precisa ser indicado ou por um sacerdote, ou por um guia-chefe, ou por um guia já coroado, né? E tudo mais. Um guia bem firmado. Agora, aí eu botei aqui, né, que as ervas são escolhidas de acordo com o fundamento da casa, com as orientações e com as necessidades específicas. Aqui, o primeiro amaci que eu faço é na deitada, mas é um amaci de conexão com o seu mentor, com o seu orixá, principalmente. Então, fez o amaci, mas não é aquele amaci de confirmação, aquele amaci de camarim, aquele amaci de obrigação, não. É um amaci, quando você entra, a primeira coisa que eu faço, assim, né, a gente joga, você vai participando, e eu já marco o amaci para poder centralizar a sua energia, entendeu? Você tá vindo de uma esfera lá fora que a gente não conhece, de uma bagagem lá fora que a gente não conhece, sabe? Sei lá como tá aí tua cabecinha, né? E aí você chega pro sacerdote, o sacerdote faz o quê? Te equilibra. Aí eu passo o amaci. E uma coisa, um tabu que eu já ouvi gente falar, é que gente que não espírita não é amaciado. Gente, não, aqui não existe isso não. Inclusive eu faço vários amacis coletivos, entendeu? Então, claro que são amacis para isso, para equilibrar a energia. Inclusive eu faço
durante o ano, uns 12 ou 13 amacis coletivos. Porque tem um momento que a corrente, principalmente entra médio, sai médio, por toda a casa espiritual assim, tem um momento da corrente que a gente precisa unir esse grupo, sabe? Quando você vê que sai uma leva de médio e começa a chegar médio novo, é o momento de você fazer uma amacia coletiva. Essas pessoas e essas ancestralidades precisam se reconectar. Então é quando a gente percebe que a corrente ela vai ficando assim meio dissipada, que os médios podem até estar em sintonia, mas está precisando de uma conexão maior, aí você faz um amacia coletivo. Eu gosto de fazer águas de Oxalá, porque traz bastante equilíbrio pro Ori, traz expansão também da conexão espiritual, traz uma intimidade com a sua ancestralidade. Então as nossas águas de Oxalá sempre são coletivas e é um ritual que a gente faz realmente de irmandade, que é para aquele grupo ficar fortalecido, unido, e aí as coisas fluem muito melhor na corrente, tá? E tem os amacis individuais, né, também, e os amacis que eu falo que é de barco, que é 2, 3 irmãozinhos fazendo junto. Então vamos lá. Aí depois do amaci, tem uma que a gente pode considerar que é um sacramento, que é o batismo, mas algumas casas não consideram um batismo, não consideram um sacramento, porque o batismo você pode se batizar em qualquer religião que você quiser, mas é um marco importante dentro da Umbanda, porque o batismo na Umbanda ele pode ser feito por pessoas encarnadas, ou seja, alguém que é importante na sua trajetória e espiritual, e pode ser feito também por um guia. Então, por exemplo, o meu padrinho, desde quando eu comecei assim na Umbanda e espiritar, assim, sentir energia, quem começou a me desenvolver foi um caboclo que se chamava Sete Flechas. Eu perguntei pra ele, né? Eu falei, qual é o seu nome? Que tá aí tentando me virar no som. Aí ele, Sete Flechas, um senhorzinho no terreiro da minha avó. E aí, ok. E nunca virei lá e tudo mais. E aí, quando se passaram-se anos que eu entrei pra Umbanda e comecei a vestir roupa e tudo mais, eu cheguei e chegou o meu dia do batizado, né? Que é um momento que você escolhe, sabe? Que você sente, falando assim, é um marco importante para você se sentir pertencente àquela religião, sabe? Essa cerimônia. E aí eu falei, vou escolher o meu padrinho seus 7 flechas, porque foi o primeiro guia que olhou pra mim e falou assim, vou espiritar. É claro que ter ali aquele ser humano, aquele médium que incorporava os 7 flechas foi importante pra mim? Foi, a gente tem esse vínculo até hoje. Não somos mais da mesma casa, ele tá vivendo a vida dele, eu tô vivendo a minha, mas a hora que eu falar com ele, é o meu padrinho, e eu trato como meu padrinho, uma figura importante na minha vida, não importa qual momento da vida ele esteja, né? Mas a minha afinidade é com quem? É com os seus 7 flechas. Então, assim, se chegar outros 7 flechas na minha vida, eu vou reverenciar, eu vou bater cabeça, eu vou falar, porque aqui é a importância daquele espírito. Então, é uma coisa que eu aprendi na minha caminhada espiritual. E, gente, isso é real, porque muitas vezes teve uma vez que muito tempo atrás, eu tava com muita febre, de antes era dor de dente, alguma coisa assim que me deu uma febre danada. E eu sonhei com os seus 7 flechas indo lá no meu quarto, na minha cama, irradiando uma luz verde pra mim. E eu acordei ótima. Então, naquele momento, você sela uma conexão com o seu padrinho espiritual, querendo ou não, quando a gente escolhe, né? Então, não importa se você nunca mais vai ver aquele médium, mas vai se eternizar esse guia na sua vida, até hoje. Qualquer coisinha que acontecer na vida, fica, essas 7 flechas. Então, é como se fosse teu pai mesmo, sabe? Não adianta. Mas é diferente quando a gente fala padrinho, madrinha, padrinho, enfim. A gente é diferente do que a gente fala de segundo pai, segunda mãe, tá? Aqui ele participa do batismo. No batismo a gente usa elementos, a gente usa simbologias que lembram um pouco o catolicismo, mas que na Umbanda tem uma outra importância, tem ali um selamento de corpo. Então o guia faz uma ancoragem em você, como se fosse assim, sabe? Falando para quem nunca viu, nunca participou. E aí é como se você naquele momento se sentisse pertencente e protegido por aquela religião. Então pode qualquer pessoa que seja integrada ou não na Umbanda ser batizado na Umbanda, tá? Não precisa fazer curso, não precisa fazer nada dessas coisas, não. É importante que você entenda e saiba o significado daquilo, mas não tem nenhum critério, assim, extra para você ser padrinho.
Outra ser humana importante, né, é a camarinha. E eu coloquei e coroação. Por quê? A coroação do médium, ela pode ser feita junto com a camarinha ou não. Ou pode ser feita... A coroação, ela pode ser feita num momento separado, diferente, tá? Então, a pessoa já passou pelas confirmações, os guias dela já riscaram pontos, os guias dela já estão no processo de desenvolvimento que está preparado para uma camarinha. Então a gente faz a camarinha. A camarinha na Umbanda, ela lembra muito um bori, como se fosse assim um bori no candomblé, para quem já viu, para quem conhece. Ela lembra muito esse ritual. O que é isso, né? O bori é onde a gente alimenta a cabeça daquela pessoa. E como os guias já se confirmaram, já deram o nome, já disseram fundamentos, porque aqui eu sento do lado do guia com prancheta, tá? Prancheta e caneta e falo, vai me falando. É essa cor aqui que tu gosta dessa roupinha? É esse elemento aqui? Então, já tá todo fundamentado. Já tem a pastinha daqueles guias, daquele médium, né? Nessa etapa espiritual dele. Então, é onde você... E a gente também observa o desenvolvimento. E eu sou muito suspeita porque eu falo que tudo tem que ser acompanhado com o ser humano. Então, já fui muito genuína em alguns aspectos, mas agora também criteriosa. Entendeu? Mas eu vejo muito a entrega do médium, sabe? Não é a entrega... Ai meu Deus, calma aí. Caiu a aula. Caiu a aula. Caiu a aula, gente. Do nível. Gente, caímos, gente. Caímos, mas voltamos. Porque pelo computador ele conta tempo, né? O celular não conta tempo. Mas vamos continuando. Tá caminhando pro final da aula de hoje. Que são os sacramentos. Mas o bom é que tá gravando aqui. Como é que tá chegando os caras nessa aula, gente? Tem bastante gente, vou continuar. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês novamente do nosso estudo. Pronto. Então, vamos lá. Estamos na camarinha. Não sei até a hora que foi, mas o que eu tava falando, que a camarinha, ela vem muito, não só, assim, de como está o desenvolvimento mediúnico do médium. Vem
sobre, assim, o sacerdote, ele sente que é o momento de camarinha para... Como é que tá chegando, gente? O sacerdote, ele sente o momento de camarinha, principalmente quando a gente vê o progresso espiritual, mas também o progresso humano daquela pessoa. A entrega que ela tem dentro da casa, no coletivo. A Umbanda não é um processo individual, por mais que fale assim, eu vim aqui para fazer o meu e ir embora. Não existe, ali é um ambiente coletivo. Então você pode até fazer o seu papel na unidade que você é, mas tudo pensando no todo, tá? A sua unidade tem que se somar no todo. É a entrega dela com os guias, por exemplo, às vezes o guia pede uma coisa mínima, como eu já vi, Herê chorando de soluçar, porque pediu uma cestinha de fruta. E a médium não deu. Então, assim, porque pediu uma chuquinha para botar na cabeça e o médium não deu, de chorando de soluçar. Então, às vezes, então isso também pontuou, não adianta o guia ter um trabalho, vamos botar assim, maravilhoso, fundamentado, bonito, e o médium não ter um pingo de responsabilidade com a própria ancestralidade. Então, será que merece essa oportunidade de camarinha? Não, então não é um ato de lealdade comigo, porque as pessoas não estão aqui para ser para sempre, ficar para sempre ao lado do sacerdote. É uma consequência. Se você tiver que ficar e ser a sua missão, ok, às vezes é só uma passagem e acabou. Mas eu hoje, né, na verdade, não sei se todo sacerdote pontua isso, mas o que para mim é importante é a sua entrega dentro e fora do santo, mas na sua comunidade, tá? Não comparando a sua vida pessoal, mas quem é você para a sua comunidade, principalmente. Uma coisa importante. Eu até falando sobre isso ontem. Enfim. E aí, o momento de coroação, ele já é um momento específico. Ele remete a um amadurecimento, né? E aí, ao longo das confirmações, a gente confirma o guia-chefe da pessoa. Geralmente, o guia-chefe é uma representatividade de um mentor que vai estar ali em todos os momentos na vida daquele médium, né? Então, ele não tem... A energia dele consegue penetrar várias esferas. Por isso que, geralmente, um guia-chefe é um caboclo, ou um preto velho, ou um boiadeiro. É um guia da linha de direita e que pode exercer esse papel na vida do médium, né? Eu falo que o guia-chefe está abaixo do orixá, né? Então, ali vamos botar assim, na assembleia dos seus espíritos, o guia-chefe, ele é quem organiza, sabe, tudo, e ele pode penetrar todas as esferas energéticas na sua vida, onde você estiver, né, qual padrão vibracional você estiver. Por isso que a gente não coloca, por exemplo, guias de esquerda. Tem algumas casas que não colocam herê, né, como guia-chefe. Tem algumas casas que só pode ser caboclo ou preto velho. Por quê? Porque são guias que conseguem atingir padrões vibracionais ao mesmo tempo bem sutis, mas também bem densos. Então, aonde você estiver ali, ele consegue penetrar. E aí, o guia-chefe, na coroação, ele geralmente estipula alguns elementos de trabalho que faz parte daquela maturidade espiritual. Nada muito, assim, nada muito vaidoso, né? É aquilo que você vê que vai ali na coroação, que ele vai utilizar e que faz parte desse amadurecimento daquele espírito, daquele médium também. E quando ele é coroado, existe uma trajetória. Por quê? Se o médium ele tiver um cargo, se no odor dele tiver presente que ele tem um cargo, ele está preparado, porque você não é obrigado a dar o cargo naquele momento da coroação, e inclusive pode ter um momento do cargo separado. O médium pode ser coroado e não receber o cargo. O médium pode recusar naquele momento também, não só de você não dar. E aí, se ele tiver caminho de sacerdócio e ele estiver preparado para receber essa bandeja do sacerdócio, né, que não bandeja faz uma bandeja e tudo mais, candomblé, peneira, enfim, tem várias coisas, o DK, mas você pode fazer na coroação, é um momento propício para isso, sabe?
Então, não é do dia para a noite que acontece. Por exemplo, eu já passei por um sistema religioso que o médium chegava e falava assim: oi, tô pronto para dar camarinha para medição. E ele dava camarinha. Entendeu? Eu não acho esse sistema positivo, porque aí você tem o dinheiro para pagar e você faz. É igual você chegar no candomblé e falar assim: oi, tenho dinheiro para me iniciar, me inicia aí. Sabe? Não, as coisas têm que ter maturidade, objetivo, intenção e projeção, sabe? Não é só recebi aquilo e acabou. Entende? Então, tem gente que faz tudo junto. A camarinha com a coroação e já dá o cargo. Se o médico ele não cargo, ele vai ser um médico coroado. Aí, na nossa hierarquia, ele se torna um médico mais velho, pela maturidade espiritual. Ali, pelo tempo de casa, pelos os sacramentos que ele já passou, obrigações que ele já passou, né? Aí, depois da coroação, o que vem? Calma aí, acho que tem gente chegando mais. Essa distribuição de obrigação, de sacramentos e obrigações, isso vai de casa para casa, tá? Por exemplo, depois que o médico já deu camarinha, já fez coroação e já recebeu cargo, ele não tem mais essa necessidade de ficar, por exemplo, fazendo uma obrigação por ano. Ele não tem, porque aquilo só vai somatizando na sua energia, somatizando. Então, você está numa vivência de terreiro, você está fazendo manutenção da sua energia, você já fez a macia, você já coroou, você já camarinhou, você já é batizado, você já... Então, assim, você já deu um tanto, porque para fazer essa ritualística, você passa por várias ritualísticas paralelas dentro disso, é obrigação, é fechamento de corpo, é amacia, vários amacis, então, são muitas coisas que a sua energia recebe, que aí você não precisa mais ficar de ano em ano fazendo coisa, né? Inclusive aqui, por exemplo, no terreiro, a gente tem sacudimento coletivo no final do ano. Então, mesmo que naquele ano você não deu uma obrigaçãozinha e tal, não deitou pro santo, mas você passou por um sacudimento, você passou por uma limpeza, então você tirou aqueles resquícios de energias que estavam, de energias nocivas, negativas, que também ficaram ali no seu campo espiritual, né? No seu perispírito. Mas é importante que a necessidade, né, de que de tempo em tempo ele vá precisar deitar, mas conforme vai passando o seu tempo de santo, essas obrigações elas vão espaçando de tempo, entendeu? Então, por exemplo, fiz a minha coroação, você já tinha, eu não sei, gente, vou botar um exemplo, eu tenho 10 anos de Umbanda. Eu já passei por várias ritualísticas, né, pra chegar até aqui. Então, hoje eu não tenho mais aquela necessidade de todo ano eu deitar. Então, eu posso fazer um bori reduzido, um bori só de cabeça, de orixá, vamos botar assim. Aí eu posso fazer... E também a gente tem a tendência na Umbanda, a nossa Umbanda que oferenda, né, tem algumas Umbandas que não botam oferenda, de oferendar assim mês a mês. Então você está alimentando a sua espiritualidade mês a mês. Então a necessidade de fazer algo completo, grande, ela vem mesmo vem de uma realmente necessidade, tá? Depois que passa a coroação, a gente vai vendo. Então, vou fazer só um bori pequeno de cabeça pro orixá e tudo mais. Só que ao longo do ano a gente já vai alimentando tudo isso. Então, o médio coroado ele não precisa ter essa preocupação de ficar deitando toda hora. Ainda mais se ele tiver uma vivência de terreiro. Tá sempre tomando banho de erva, tá sempre botando oferenda, tá sempre passando por um bate-folha, por um não sei o quê. A não ser que a pessoa esteja com uma questão específica, tá bom? E o orixá ou o guia-chefe pode apontar o momento. Por exemplo, já tá 2 anos, 3 anos, sem fazer uma obrigaçãozinha, só mantendo a energia. O guia-chefe vem, não, tal data, vamos ter que fazer ali um negócio, uma limpeza, um bate-folha, uma deitada. Então, isso são só manutenções, tá? Não faz parte desse processo de sacramento. O casamento, que tem também na Umbanda, que tem nas outras religiões, faz parte do sacramento, e nem todo mundo vai cumprir, mas a gente tem na Umbanda o casamento, inclusive agora está sendo muito mais legitimizado, né, dentro aí na nossa sociedade, o casamento umbandista, e os ritos fúnebres, né, os ritos fúnebres, eu na minha vida até hoje só participei de um rito fúnebre. E ele é muito específico de cada vertente religiosa, tá?
Então, é um ritual muito fechado, é um ritual que nem todo mundo na vida vai participar um dia, né? Tem algumas tradições que só os mais velhos podem participar. E, e quando eu participei, eu era uma das mais velhas, por isso que me colocaram nesse negócio, nessa bolha, esse babado aí, que é um momento bem pesado, assim, de se viver. E acho que só quem já viveu, ou quem vive, ou quem tá ali entende. Mas como as pessoas hoje postam muita coisa na internet, eu já vi vídeos na internet de alguns ritos fúnebres que se assemelhavam a um ebó e as pessoas faziam essa, como se desse de comer a terra junto com aquela pessoa, sabe? Era uma etapa do rito fúnebre. Então, não, na verdade não é bom. Na verdade eram vários alimentos que botava ali enterrado junto com a pessoa e tudo mais. No rito fúnebre que eu participei, a pessoa não foi enterrada na terra, porque hoje em dia não tem nem mais espaço. Mas depois da pandemia ficou sem espaço, infelizmente, né? Mas foi na gaveta, mas foi diferente. A gente fez algumas ritualísticas de tradição, como, por exemplo, que eu posso falar, botou as guias da pessoa, todas as guias, a pessoa é enterrada com todas as guias. Tem gente que é enterrada com roupa de santo, essa pessoa não foi, não lembro, de roupa, não, acho que não foi não. Aí no enterro eu não lembro muito, não lembro muito, porque é bem denso, é bem pesado. E geralmente alguns orixás se manifestam mostrando ali a presença, que orixás que são ligados ao desencarne, né? Mostrando ali a presença dessas divindades nesse rito de passagem, que faz parte do rito fúnebre, a manifestação do orixá ali no momento do desencarne. E no terreiro a gente, dependendo, se aquela pessoa tiver cargo, ela fica como ancestral da casa mesmo, principalmente. Então, em algumas culturas, elas são assentadas como babaiagu, né? Eu já participei de um rito de babaiagu e não tem muitas coisas que não podem falar, tem muitas coisas que também que eu não sei, né? Porque o rito era todo em outra língua, então tinha coisas que eu identificava, coisas que eu não identificava, né? Foi tudo em banto, então sei lá, como algumas palavras é bem difícil mais em banto do que em urubá. E ali são os antepassados daquela casa. Quando a pessoa tem carga, ela vira realmente uma divindade daquela casa. Então existe um assentamento para isso, uma forma de fundamentar, uma forma que um lugar específico, pessoas destinadas e pessoas que podem ali mexer nisso. Tem um culto uma vez no ano onde essas manifestações elas se apresentam. Tem muita gente que não acredita, tem muita gente que acha que aquilo ali é mentira, não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, como eu participei e eu, inclusive, no dia do ritual de Babaiagum, eu senti a presença da minha avó, entendeu? Ali do meu lado, como se ela estivesse do meu lado mesmo parada, toda arrepiada, todo o tempo todo. Então, realmente é uma invocação voltada aos antepassados daquela família mesmo, independente se você acredita que aquela energia está ali ou não, naquele rito, mas que realmente existe, tá? É real. E aí dentro da Umbanda é um pouco diferente, esse culto de Babaiagum ele é do Candomblé, mas na Umbanda, o que eu participei, ele é um pouco diferente. A gente não assenta o ancestral ali que foi divinizado, mas ele, principalmente se tiver cargo, ele fica para sempre naquela casa, né? Não tem dentro do Candomblé, quando a gente fala de culto de Babaiagum, aos mortos, aos antepassados, a gente não coloca ele numa esfera de, tipo, vai reencarnar novamente. Eles não, principalmente se for pessoas de cargo, eles não reencarnam mais. Eles ficam ali preservando aquela família, ditando os caminhos, os odus daquela família também, espiritual. Então, é uma coisa que eu aprendi muito no Candomblé de Angola, e participando desse culto, que a ancestralidade ela é muito viva mesmo, entendeu? Então, nesses ritos fúnebres, é como se a gente celebrasse a existência daquele ancestral. Não a palavra é fúnebre, mas não é assim. E dentro aqui do nosso culto de Umbanda de Preto Velho, a Cambinda, ela fundamentou da forma dela, sabe? E pra mim, ela falou,
o dia do desencarne de um ancestral seu não é dia de tristeza, não é dia de lamentar. É um dia de festa, sabe? É um dia de festa, de alegria. Então, então a partir que a data que minha avó morreu é a data de celebração do quilombo. Então, é um dia que eu faço festa, que eu comemoro, que eu louvo os antepassados dessa casa que trouxeram hoje a ancestralidade aqui da família espiritual que se perpetua. Então, o desencarne na Umbanda, até meu psicólogo perguntou isso esses dias. Ah, como você ficou, como a sua avó morreu, né? Ficou um negócio de luto. Eu falei, eu fiquei normal. Eu falei, eu sou um bandista, entendeu? Então, acho que toda religião tem uma forma de significar a morte. E o que fez muito sentido para mim na Umbanda, principalmente depois de ter passado por esse rito fúnebre, é que realmente é muito vívido, sabe? A presença dos nossos antepassados ali, no nosso culto, no que eles trazem pra gente, nos conhecimentos. Muitas vezes, gente, a gente vê a presença dos nossos ancestrais quando às vezes a gente está ali dentro de um trabalho mediúnico e vem umas intuições de alguma coisa que você faz, que você fala assim, caramba, eu não sei onde eu aprendi isso. Quando você falar essa frase, eu não sei onde eu aprendi isso, por mais que hoje a gente tenha excesso de informação, mas quando é uma coisa muito específica, você pode ter certeza que o seu ancestral soprou no seu ouvido, entendeu? Então eu consigo perceber muito isso dentro da Umbanda, principalmente quando eu estou fazendo um rito, quando eu estou fazendo preparando um banho, preparando um pó, preparando alguma coisa ali magística e vem uma intuição de uma coisa e eu falo, caramba, onde que eu aprendi isso? E aí eu sei que ali a minha avó soprando no meu ouvido, é um antepassado que eu nem conheci. E isso é vívido principalmente nas religiões de matriz afro, porque a gente cultua o quê? Espíritos desencarnados, né? Então, cultuar espíritos que nem foram familiares, sem antes cultuar os seus familiares, não tem sentido. Tanto que eu falo, de nada adianta na vida você ficar alimentando pombogiras, não sei o que você falar, e você não cultuar os seus próprios antepassados. Então, o rito fúnebre é uma forma da gente é uma cerimônia onde a gente perpetua a existência daquele membro da nossa comunidade, partindo de alguns fundamentos. E aí isso vai de casa para casa, tá? E aí, terminando o nosso encontro de hoje, né? Falando quase 2 horas, bebi uma aguinha daqui a pouco. Eu deixei aqui deixa eu ver. Uma questão para vocês. Um minutinho. Porque compreender as raízes históricas e ancestrais da Umbanda fortalece o respeito à religião e à diversidade das suas tradições. É para vocês escreverem no caderninho? Não. É para vocês refletirem. Por quê? Porque compreender tudo que a gente falou hoje, principalmente em relação à história da Umbanda, é importante para o seu culto. É importante para você chegar aqui, vestir o seu branco e trabalhar dentro do santo, vamos botar assim, né? Manifestar a sua espiritualidade aqui. Por que isso é importante, né? Então, teve vários momentos nessa aula que eu ressaltei a importância disso, desmistifiquei algumas coisas, né? Bati de frente com alguns sistemas e, além de tudo, a gente conseguiu falar até também, conseguiu abraçar essa parte também dos sacramentos. Como eu falei, podem ter outros tipos de obrigação, se vai de vertente para vertente, e necessidades também. E eu acho que é muito guia ditando isso do que o próprio médium achando que ele precisa, tá? Ele pode até precisar, mas a espiritualidade ela é alinhada, tá? Então eu botei aqui, independente da tradição seguida, permanece um princípio comum a toda a Umbanda. Todo ritual deve ser conduzido com fortalecimento da fé, com a ética, com a humanidade, principalmente. Não adianta, eu amo esse guia, mas eu detesto esse médium. Tá tudo bem, mas para quem tá aqui nessa posição, o médio que eu posso fazer é me conectar de alguma forma à humanidade dele. Então eu tenho que despir das coisas que eu não tô afim de lidar e lidar com o que eu preciso, entendeu? E da prática da caridade, aquela caridade que a gente já falou, que é de dentro para fora, que é a partir da nossa empatia sobre o outro, não só daquela evolução de eu sublimar os meus irmãozinhos e ganhar um lugar do reino do céu, porque eu sou caridoso, tá? E é essa finalidade que dá sentido aos sacramentos, faz deles instrumento de crescimento espiritual, preservação da nossa tradição, que continua viva, né, aquilo que a gente falou hoje, por meio daqueles que escolheram estar ali para o sagrado com respeito, responsabilidade
e amor. Gente, porque se não tiver amor, o negócio, o babado fica fardo, tá? Que cansa, que a rotina é cansativa, é muita abdicação. Então, se você não souber equilibrar isso com leveza na sua vida, realmente se torna um fardo, né? Não perpetua. Então, esse foi o nosso encontro de hoje. Eu gravei, deu 82 minutos. Eu vou esperar subir, carregar o vídeo, depois eu mando lá no grupo. Provavelmente não vai ser hoje. E a próxima aula vai ser provavelmente no dia 27 de agosto, tá? Então não vai ser na última quarta-feira, porque eu tenho um compromisso, eu coloquei para quinta, tá? E a gente vai falar alguns outros tópicos aqui. Eu acho que é linha de direita e linha de esquerda, eu acho. E orixás. Tá bom, gente? Então, beijão. Vou fechar aqui a nossa apostila. E até o nosso próximo encontro, tá? Quem quiser apostila, é só entrar em contato e falar no privado, tá bom, gente? Tchauzinho, até a próxima.